Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje, muito importante, é a videoaula de uma sequência que nós estamos vendo aí. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos para Revolução Francesa, parte 2. Sim, pessoal. Fizemos a parte 1 da Revolução Francesa. Caso você não tenha assistido, clique aí e veja a primeira parte para vocês não tomarem spoiler hoje. Muito bem, pessoal. Nós tínhamos parado na parte em que a revolução já tinha sido feita. O poder já tinha sido tomado pela burguesia, eles tinham feito a queda da Bastilha e assinado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrando que a Revolução Francesa, o marco, que a Revolução Francesa é o dia 14 de julho de 1789, que é a data que ocorre a queda da Bastilha. Uma vez a burguesia no poder, se constituiu a monarquia constitucional. Só que essa monarquia constitucional, ela era administrada ainda pelos girondinos, uma alta burguesia. Não aceitando isso, eles vão fazer o quê? É uma burguesia, os girondinos, mais uma parte ali da nobreza. A burguesia no geral não aceita essa tomada de poder e constitui a República na França. Aí vocês estão vendo a República Francesa. E dentro da República Francesa, da República da França, nós vemos algumas características. Vou lê-las e depois destrinchá-las com vocês. A primeira característica: o primeiro e o segundo estado buscam o apoio de estados absolutistas europeus, como a Prússia e a Áustria. Conflitos entre monarquias europeias e os revolucionários franceses. O rei Luís XVI é preso pelos revolucionários. Criação da Convenção Nacional. Muito bem, pessoal, vamos lá para o primeiro ponto. Durante o antigo regime, o primeiro e o segundo estado é que comandavam, correto? E se o primeiro e o segundo estado comandava, a gente está vendo aí que o primeiro estado era formado pelo clero, o segundo estado formado pela nobreza. Sem a monarquia constitucional, esses poderes eles não estavam apitando mais nada. Então, dessa maneira, eles vão buscar apoio em locais da Europa nos quais a nobreza ainda tinha um certo poder e a burguesia era um tanto ineficiente politicamente. Que estados foram esses? A Prússia, que vai virar Alemanha no futuro, e a Áustria, onde a monarquia absolutista era muito forte. Então os refugiados, os nobres refugiados da França, eles chegam na Áustria e na Prússia, pedem apoio para que haja uma guerra e dentro dessa guerra eles possam retornar ao poder. No entanto, eles só esqueceram que a burguesia chegou ao poder através de uma guerra, através de uma revolução sangrenta. Então, eles já estavam acostumados a combate. Assim, quando a nobreza europeia, as monarquias europeias confrontam os revolucionários franceses, há uma luta intensa, claro, mas os franceses saem vitoriosos. Preocupados com o regime de autotraição, alguns integrantes da burguesia que faziam parte da República Francesa acusam o rei Luís XVI de fazer parte da conspiração contra a França. Por isso que o antigo rei francês, ele foi preso. A partir do momento que o rei Luís XVI é preso, a burguesia tomou conta total da República Francesa e criou a Convenção Nacional, que vocês estão vendo aí. A Convenção Nacional, que era comandada
diretamente pelos burgueses eram divididas em 3 repartições políticas: os jacobinos, girondinos e planície. Aqui, pessoal, eu coloquei um quadro para explicar melhor cada um desses 3 partidos políticos. Vamos lá, os jacobinos. Eles eram os representantes dos trabalhadores urbanos, dos pequenos comerciantes e da população mais pobre da França. Eles defendiam reformas em benefício dessa classe social, buscando mais igualdade. Os jacobinos, de certa forma, eles eram os defensores da população mais pobre da França. Eles eram os deputados que defendiam uma igualdade, uma distribuição igual da riqueza e mais direitos para a população menos desfavorecida. Ou seja, os jacobinos defendiam o povão. Já os girondinos, eles eram os representantes da alta burguesia, dos banqueiros e dos grandes comerciantes. Defendiam o estabelecimento das propriedades privadas na França e a limitação das conquistas sociais, por temerem perder suas posses. Isso quer dizer o quê? Os girondinos, eles faziam parte daquela burguesia que estava mais ligada aos nobres que comandavam a França antes da Revolução Francesa. E por eles estarem bem próximos desses nobres, eles enriqueceram bastante e tinham, além de capital, muitas terras, possuíam muitas riquezas. Eles não queriam perder essas riquezas. Eles sabiam que as ideias dos jacobinos iriam contra o seu ideal de acumulação de capital, seu ideal de acumulação de riqueza, porque a distribuição de renda, a divisão igual da riqueza dentro do país, faria com que muitos desses banqueiros e grandes comerciantes perdessem parte de sua riqueza. Assim, os girondinos, eles vão estar defendendo os seus próprios interesses dentro da Revolução Francesa, dentro dessa República Francesa. Já a planície é um grupo formado por políticos que não tinham um posicionamento bem definido, ora aderindo a propostas jacobinas, ora às girondinas. Ou seja, o grupo de deputados que fazia parte da planície era Maria vai com as outras. Se os interesses deles fossem favorecidos por ideias jacobinas, eles apoiavam os jacobinos. Se o interesse dele fosse defendido por ideias dos girondinos, eles apoiavam os girondinos. Eles eram o chamado isentão. Era o povo isentão. Então a gente tem aqui os defensores dos pobres, jacobinos, os defensores dos ricos, girondinos, e os isentões, a planície. Ok? E dentro da Convenção Nacional, pessoal, a gente está vendo que o rei Luís XVI foi julgado e executado. Sim, pessoal, um século depois da Revolução Inglesa executar o seu rei, aqui está o cardzinho com para quem quiser ver esse vídeo da Revolução Inglesa. Os franceses vão executar também o seu rei, Luís XVI. Esse rei foi executado porque foi acusado de conspirar contra a República da França, contra os franceses, de ter apoiado os nobres na guerra contra a República Francesa. Aquela guerra em que a Áustria e a Prússia apoiaram os nobres franceses, o rei Luís XVI foi acusado de ter participado daquela trama. Então, os deputados burgueses julgaram o rei e o condenaram à guilhotina. Ele foi guilhotinado. A guilhotina, pessoal, ela era uma espécie de facão automático. Ao invés de ter um carrasco ali com um machado para cortar a cabeça, igual aconteceu na Revolução Inglesa, na verdade tinha a guilhotina, que era esse instrumento que tem
uma lâmina em cima e que a pessoa apenas precisa puxar a cordinha para soltar a lâmina e a lâmina corta a cabeça do acusado, ok? Após a execução do rei Luís XVI, houve um revezamento no poder da França. E esse revezamento ele acontece da seguinte maneira, ó: girondinos, jacobinos e girondinos. Os girondinos eles assumiram inicialmente ali na monarquia constitucional e início da República Francesa, e depois os jacobinos assumem o poder no período conhecido também como período do terror, e depois voltam os girondinos no diretório. E agora nós vamos ver a esse segundo tópico que está aí, ó. Durante o governo jacobino foi criado o Comitê de Salvação Pública. Sim, pessoal, o governo girondino, nós já vimos que eles fizeram algumas coisas, né? Como, por exemplo, na videoaula da parte 1, nós vimos que o voto ele era censitário. Isso quer dizer o quê? Que ele era feito a partir de determinadas riquezas. A pessoa tinha que ter uma quantidade de riqueza para votar, e só quem podia votar eram os homens. E quem estabeleceu isso? Os girondinos, quando estavam no poder ali na monarquia constitucional e início da República. E chegando ao desgaste o poder dos girondinos naquele momento, que não estava favorecendo a população mais pobre da França, a população que tinha participado efetivamente da Revolução, quem assume o poder são os jacobinos, que tinham uma ligação maior, né? As ideias jacobinas tinham uma ligação maior com essa população menos favorecida da França. E o Comitê de Salvação Pública tinha o objetivo de equiparar as riquezas, de começar a construir uma república ao molde do que realmente os franceses queriam. Vamos dar uma olhada. Fim da escravidão nas colônias, investimento em manufaturas, estabelecimento de um valor máximo para os preços de pães e cereais, estabelecimento de agentes fiéis ao comitê para administrar as províncias, adoção de um calendário desvinculado da igreja, democratização da educação, compreendida como responsabilidade do poder público. Agora nós iremos destrinchar cada um desses pontos. O fim da escravidão nas colônias francesas foi importante por quê? Porque no mesmo período que estava acontecendo a Revolução Francesa, acontecia aqui no continente americano a independência do Haiti. A independência do Haiti acontece em 1791 e essa independência foi promovida pelos escravos negros africanos do Haiti. Eles se revoltam, pegam em armas e tomam o poder no Haiti, sendo que o Haiti era uma colônia francesa. A independência do Haiti é reconhecida na França a partir do governo jacobino, que reconhece o fim da escravidão. Quando falamos em investimento em manufaturas, falamos de um passo anterior à maquinofatura, ou seja, a Revolução Industrial. Qual era o objetivo da França, do governo jacobino, ao investir em manufaturas? Era dar um passo adiante para que a França pudesse também fazer a sua Revolução Industrial, assim como a Inglaterra havia feito no início do século XVIII. Ao defender o estabelecimento de um valor máximo para os preços de pães e cereais, o que o governo jacobino quer? Ele quer que toda a população da França possa comprar o seu pão e não fazer como Maria Antonieta, que
falou que daria brioches ao povo. Brioche é um pão meio fresquinho lá francês, que é cheio de coisinha, parafernalhazinha, que era comido pelos nobres do Palácio Real. Quando a população francesa, antes da Revolução, reclamou que estava passando fome, lembram disso? Que havia tido escassez na agricultura, a França estava endividada, então a população tinha que pagar altos impostos, e quando a população reclamou que estava com fome, Maria Antonieta disse: dê brioches ao povo. Os brioches dela terminaram na guilhotina, porque junto com Luís XVI ela foi enforcada. Já os jacobinos não queriam perder a cabeça e não queriam ter o povo contra eles, e sim a favor. Por isso eles vão diminuir o preço dos pães e dos cereais, que era importante para sustentar uma alimentação balanceada e saudável para a população mais pobre na França. Estabelecimento de agentes fiéis ao comitê para administrar as províncias. Sim, pessoal, para que não houvesse traição, não houvesse um golpe de Estado, então os jacobinos vão colocar pessoas de suas confianças para administrar cada província francesa, seja colônia, seja províncias dentro do território francês, em lugares mais distantes da capital, Paris. A adoção de um calendário desvinculado da igreja. Esse ponto é importante porque é levar ao extremo, pessoal, a questão do Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado separado de qualquer crença religiosa. Nenhuma religião pode comandar o Estado ou influenciar no Estado. O Estado ele tem que ser governado pelos homens para o povo, de uma maneira geral, e não para determinados segmentos sociais ou determinadas religiões. Essa é uma ideia iluminista, a defesa do Estado laico. Então, os franceses, os jacobinos, eles tinham tanta neura com essa questão do Estado laico que o calendário que a gente segue até hoje é o calendário cristão, certo? Mas os franceses não. Já que é um Estado laico, até o calendário tem que ser modificado. Então eles criaram um calendário revolucionário. Aí tá para vocês, ó, os meses desse calendário: nivoso, luvioso, ventioso, germinal, floreal, padrial, messidor, termidor, fructidor, vendimário, brumário, frimário. Cada mês desse calendário correspondia a agentes da natureza. E é interessante ver que cada um deles corresponde a mais ou menos um mês do nosso calendário, mas meio que comido. Olha só, no caso aqui, ó, no outono, que tem vindimário, ele vai de 22 de setembro a 21 de outubro. Brumário vai de 22 de outubro a 20 de novembro. Frimário, 21 de novembro a 20 de dezembro. Aí no inverno nivoso, que vai de 21 de dezembro a 19 de janeiro. Pluvioso, que vai de 20 de janeiro a 18 de fevereiro. Ventoso, 19 de fevereiro a 20 de março. Aí que vocês querem ver, por exemplo, no inverno, nivoso se refere que à neve, pluvioso, chuva, ventoso, ao vento. E só para vocês terem uma noção, aqui, pessoal, são as estações do ano do hemisfério norte, seguindo o calendário natural do hemisfério norte. Por isso que dezembro e janeiro está como inverno. Se fosse aqui no hemisfério sul, no Brasil, seria verão. Ó, na primavera, germinal, 21 de março a 19 de abril. Floreal, 20 de abril a 19 de maio. Pradial, 20 de maio a 18 de junho. No verão, Messidor, 19 de junho a 18 de julho.
Thermidor, 19 de julho a 17 de agosto, e Fructidor, 18 de agosto a 20 de dezembro. Tudo isso para separar o calendário da Revolução, que é um calendário iluminista, do calendário da Igreja Católica, o calendário cristão. Outro ponto importante e que tem muito a ver com a gente é a democratização da educação, compreendida como responsabilidade do poder público. Pessoal, a gente acabou de falar da questão do Estado laico. O que acontecia? A educação de todos os estados europeus e aqui do continente americano, neste período, estava ligado à Igreja Católica, ou então às igrejas protestantes. A educação era um monopólio, ou seja, um direito exclusivo das religiões, até começar as revoluções burguesas. Então, a primeira revolução burguesa a ter, né, essa característica mais educacional, claro, depois da inglesa, é a Revolução Francesa. Eles vão agir na educação. Então, esse modelo, esse padrão de escola que nós temos hoje, ele começa ali na Revolução Francesa. Um professor que vai ensinar a um grupo de crianças, a um grupo de alunos. Só que naquele período ainda não tinha a divisão de séries. Então, o professor ele tinha que ensinar desde a criança dos 4 anos de idade até um adolescente de 15, 16 anos de idade, todos juntos e misturados. E qual era o objetivo dos franceses ao fazerem esse tipo de educação? Era que cada um desses pequenos franceses, esses francesinhos, essas francesinhas, tivessem o entendimento do que foi a revolução, tivessem um sentimento nacionalista. O objetivo era que a escola ensinasse a valorização da nação, a valorização dos pontos da Revolução Francesa, e que assim esses pequenos franceses, ao se tornarem adultos, pudessem cumprir basicamente o lema da fraternidade. Lembrando, são três três pilares dentro do lema da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Então, o tema da fraternidade seria cumprido por esses franceses no futuro, depois de passarem pelo ensino escolar. Levariam para o restante do mundo os dogmas da Revolução Francesa. O sentido de fraternidade é esse: é fraternidade com as outras nações, levar os pontos da Revolução Francesa às outras nações, ok? Então, pessoal, visto os pontos do Comitê de Salvação Pública, agora vamos para o ponto curioso, mas nem tanto: a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Quem escreve a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã é esta mulher, Olympe de Gouges. Ela era uma escritora francesa, ela escrevia peças de teatro, escrevia também para o jornal francês, e ela defendia o direito da mulher dentro da Revolução. Porque essa revolução, ela, além de ter defendido o voto censitário no início, era o voto masculino que regia a política francesa, a política revolucionária francesa. A mulher, ela não tinha quase nenhum direito. Então, a Olympe de Gouges, ela vai escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, para que assim a mulher começasse a ter um papel mais efetivo dentro da Revolução Francesa. O objetivo dela era tirar a mulher de casa e fazer com que a mulher participasse mais efetivamente da Revolução Francesa.
Aí sim, pessoal, chegamos ao período do terror, e que foi comandado por esse camarada aí, Robespierre. Robespierre foi o líder jacobino que comandou a França nesse período mais revolucionário, nesse período da política do Comitê de Salvação Pública, e ele não aliviava para ninguém. O camarada que declarasse ser contrário às ideias revolucionárias, Robespierre mandava para guilhotina. Ele mandava muita gente pra guilhotina. Vocês não têm ideia, pessoal. Era o cara falar que era contrário às ideias jacobinas, às ideias do governo jacobino, e essa pessoa perdia a cabeça. Mas esse período do terror, ele foi intensificado a partir da morte do líder revolucionário Marat. Marat era um jornalista francês que apoiava as ideias jacobinas, e ele foi assassinado por uma mulher que era contra a revolução. Ela assassinou o Marat, e quando ela assassina o Marat, o Robespierre, ele vai intensificar o quadro de mortes dentro do governo jacobino. Isso quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que saiu rolando cabeça para tudo que foi lado. O governo não aliviou ninguém, inclusive líderes integrantes da Revolução Francesa, como Danton e Herbert. Esses camaradas, mesmo sendo líderes da Revolução Francesa, foram executados na guilhotina a mando de Robespierre. Só que houve um problema, galera. Com tanta execução, o governo jacobino, ele foi perdendo a credibilidade, ele foi se desgastando, as pessoas já não sentiam mais confiança dentro desse governo, elas sentiam medo e queriam que esse governo fosse retirado do poder, porque elas temiam também perder a cabeça. E isso terminou acontecendo. Aconteceu que Robespierre executou tantas pessoas que ele mesmo acabou sendo executado no final da história. Ele mesmo perdeu a cabeça na guilhotina. E quando Robespierre perde a cabeça, chega ao fim o período do terror, chega ao fim o governo jacobino, e passa a assumir o poder o Diretório, que era comandado por deputados girondinos. Aí está, pessoal, o Diretório. O Diretório, ele era composto de 5 diretores e 8 ministros responsáveis pelo poder executivo da França. Lembrando, todos esses camaradas, eles eram deputados do partido girondino. Ficou marcado por adotar medidas conservadoras, favoráveis à alta burguesia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as ideias jacobinas para distribuir de maneira igual as riquezas dentro da França, essas ideias elas foram retiradas do poder, ok? Os girondinos, querendo comandar a França de acordo com os seus interesses, eles vão passar a ter ideias que iriam contra, que foram contra, na verdade, o governo jacobino. E quando essas ideias vão contra ao governo jacobino, vão contra a igualdade de direitos entre os menos favorecidos e com os mais posses, vão contra a distribuição de riqueza na França. E isso, de alguma forma, também não agrada a camada mais pobre da França. Esse ponto foi tão importante que Graco Babeuf, esse camaradinho aí, ele organizou algo chamado Conspiração dos Iguais. E o que foi a Conspiração dos Iguais? Foi quando alguns líderes, ali ligados aos jacobinos, e também alguns outros
seus líderes populares foram contra as ideias do diretório e organizavam um golpe do poder. Eles queriam tomar o poder dos diretores do diretório. Porém, a conspiração dos iguais, liderada por Babeuf, não deu certo, porque delataram a conspiração antes dela ser executada e os seus líderes foram presos, inclusive Graco Babeuf, e todos eles foram para a guilhotina e perderam a cabeça. A partir do momento em que a conspiração dos iguais não deu certo, o diretório começou a colocar em prática com mais força medidas conservadoras que chegavam a fechar jornais na França e a fazer censura da imprensa. Desta forma, os jornais franceses, com alguma liberdade, clamavam por um herói, por um salvador na França. Esse herói, ele era um jovem general que tinha acabado de participar de uma incursão ao Egito e acabara de voltar de lá, estava voltando para a França. O nome desse general era Napoleão Bonaparte. Bonaparte, ele tinha a admiração de todas as alas sociais da França, tanto da alta burguesia quanto dos mais populares, da camada mais popular francesa, dos mais pobres e da burguesia mais desfavorecida, não tão rica assim, que seria a nossa classe média hoje. Dessa forma, Napoleão Bonaparte organizou um golpe de Estado ao diretório, que foi apoiado pela população francesa. Esse golpe de Estado ficou conhecido como 18 de Brumário, porque ele aconteceu no mês de Brumário do calendário francês. Na verdade, ele é o 9 de novembro de 1799 no nosso calendário, do calendário cristão. Mas ficou conhecido como 18 de Brumário porque foi nesse dia desse mês do calendário revolucionário francês que Napoleão Bonaparte tirou do poder o diretório e assumiu o poder da República da França. Então, pessoal, alguns historiadores vão dizer que aí chegou o fim à Revolução Francesa. Outros historiadores vão dizer que o governo napoleônico é sequência desta revolução. Para vocês saberem qual ponto nós iremos seguir, não deixem de assistir a próxima videoaula. Está certo? Por enquanto, a parte 2 da nossa Revolução Francesa fica por aqui. Valeu!